certo? Aí nós havíamos parado no ponto C, não foi? Nós havíamos calculado que a cota do ponto C vai ser 100,705. Aí só para finalizar agora, o ponto D, né? Lembrando, será como? Será o PR, né? Ou seja, PR é o que é a altura do plano de referência, 101,953 metros, menos a leitura de Vante aqui do ponto D, que vai ser, em metros, né? 1,479, que vai resultar 100,474. Pronto, está correto, tá certo? Então, a diferença de cota a gente vai fazer aqui, ó. Então, a diferença de cota de A para B vai ser o quê? No caso aqui, né? Eu vou subtrair a leitura de Vante menos a leitura de REC. Então, não precisa nem fazer conta, né? Aqui a gente já viu. 100,171 menos 100 vai dar 0,171. E aí, prossegue aí para os demais. Tá certo? Bem simples, né? Ok? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Não. Bom, então vamos fazer outro aqui. Esse aqui eu quero que vocês façam comigo, tá certo? Eu não cheguei a resolver, apenas coloquei aqui deixa eu pegar um papel aqui. Apenas coloquei na tela, tá certo? Deixa eu ler aí para vocês. Levantamento de uma seção transversal de um terreno. Neste caso, para definir a seção transversal do terreno, todos os pontos do nivelamento, esqueci de colocar, todos os pontos, né, do nivelamento precisam estar alinhados. Então, para tanto, se procedeu a um nivelamento geométrico simples, obtendo os dados de campo indicado na tabela. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo o quê? Está fazendo o levantamento da seção transversal de um terreno, né? Então, para a gente saber de que maneira essa seção vai variar, ou seja, as diferentes alturas, os pontos eles precisam estar alinhados, né? A gente está pegando a seção transversal de um terreno. Poderia ser, por exemplo, seção transversal de uma estrada, ok? Mas aqui ele pegou o exemplo de um terreno, tá certo? Aí aqui a gente vai ter uma leitura de referência, uma altitude de referência, tá certo? Que foi exatamente, né, é sugerido que você comece a fazer o levantamento a partir desse ponto, né? E a altitude desse ponto, ó, é 815,325 metros, tá certo? E aí foi realizado o quê? As leituras vivantes, né? Isso que vai ser 2.351, 1.883, certo? 1.492 e 1.749, tá certo? Isso aí foram as leituras isso aí foram as leituras de ré. Desculpa, de vante, tá certo? Então, deixa eu tirar aqui, porque a gente está colocando aqui para vocês verem. No caso, pessoal, qual será, certo? O que precisa fazer? Calcular o PR, não é isso? Que é o que é a altura do ponto de referência. Estão lembrados da fórmula? PR vai ser o quê? É PR menos a leitura de Vante. Não, antes a gente precisa calcular o PR, para poder depois aplicar o PR e encontrar os valores das altitudes. Que é o plano de referência. É A altitude. era uma soma. É HA mais LN. Uma soma, né? Isso. No caso aqui, H vai ser aqui, ó. No caso não vai ser H porque vai ser a leitura aqui de referência, RN, que vai ser quanto? 815,325, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui, ó. 815,325, tá certo? Mais 2,137. Então, isso aqui será o valor do PR, ok? E vai ser quanto? 817. Você tem que transformar o ponto e cair em milímetro e metro, né? Mas aqui eu já dei tudo em milímetro. Deixa eu ver aqui o negócio. Tudo em metro aí. Ou tá em milímetro. Não? Porque
Porque se tiver em milímetro, é 0,0... Pois é, ele deu em milímetro, ele tem que passar para metro. 0,002. Não, eu acho que ele botou em metro, mas só que na tabela, sem querer, ele escreveu milímetro porque as outras eram em milímetros. Porque quando veio em, metro, em milímetro nas outras, veio 2.000, 1.000 e pouco. É metro, E no caso, certo? daria 2 metros. De fato é metro aqui, ó. Foi porque eu... Errado aqui é a unidade. Vamos considerar que é metro, tá bom? Agora tá certo, mas antes estava em milímetro. Na tabela tá dizendo que era milímetro. Ah, foi isso que eu disse. Eu tinha colocado a unidade errada, tá certo? Pronto, então nós achamos aqui, ó, o valor do PR, tá certo? Aí para achar as altitudes agora, ó, é só a gente... Essa altitude aqui vai ser repetida, né? Que é a altitude de referência, ok? Então a gente vai repetir aqui, ó, 815,325, ok? E aí vamos fazer para os outros pontos, né? No caso das altitudes vai ser o quê? O PR menos a leitura de Vante, tá certo? Então vai ficar aqui 817,462 menos 2, quanto? 351. Deixa eu ver se... tá correto. 815, certo? Aí do ponto B. Fechado, fazer 517,462 menos 1,883. 515,579. Um ponto 492, né? Um ponto C. 815,970. Por último, vamos subtrair aqui, né? De 1,7. Vai resultar isso. 815,713. Tá certo? Isso aí foram... então, nesse caso aí, né? Isso aí são o valor das altitudes transversal do terreno, né? Então, vai ter um ponto mais alto, que é o 815,325, depois diminui um pouco, depois sobe um pouco, depois sobe mais ainda, e depois cai um pouco, né? Então, isso aí seria o formato aí do terreno, né? Então, basicamente é a partir desse princípio que a gente determina aí, né, as diferenças de cota de um terreno, tá certo? Então, assim como a gente viu também no terreno anterior, né? A gente levantou ali o corte dele, né? Ou levantou ali a diferença de cota dos 4 vértices dele, tá certo? Então, por exemplo, você vai nivelar um terreno. Você, para cada estaca, né, de 20 em 20 metros, você faz uma seção e você tem como traçar isso aí, né? Você vai utilizar os programas, né, de forma mais rudimentar, você pode usar o CAD e o Excel, né? Mas acredito que existe software mais que vai dar um resultado mais preciso, né? Que vai apresentar uma maior facilidade na execução desse desenho. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? A dúvida é quando é que vamos fazer isso aí na prática. Oi? Não entendi, Moeda. A única dúvida que existe aqui é quando é que a gente vai fazer isso aí na prática. Eu estou vendo que cada dia está mais complicado. Essa dúvida aí eu também tenho. Não sei como falar. Pois é. Tô tentando passar aí para vocês. Se bem que eu acho que a gente viu um bocado de... viu algumas coisas aí, né? O que realmente está faltando é a questão das aulas práticas, né? Essa parte teórica aqui a gente viu, mas na parte prática que
seria mais interessante aí a gente, vocês colocarem em prática tudo isso aí, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a essa aula de hoje, esse exercício? Quer que eu volte a algum ponto? Ficou alguma dúvida? É uma coisa tão simples aí que tem nem que... Fácil demais, né? É, Bom, então pessoal, é isso, ok? Nossa aula de hoje foi essa primeira parte aí de nivelamento geográfico. tem mais um slide aqui, não? Tinha, mas é a parte de geométrico composto. A gente vê na próxima aula, porque os exemplos são um pouco mais complicados. Aí eu tenho que fazer o desenho para poder explicar para vocês. Não tem como explicar sem o desenho, não. Tá certo? Tá certo. Ok. Vou ver como é que eu vou bolar esse desenho para eu explicar para vocês. Mas assim, o princípio de cálculo é o mesmo, vai ser tranquilo. É um desenho ilustrado aí, uma ilustração.